Vamos ler o Salmo 25 a partir do versículo 11 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Até aí, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê graça, entendimento, compreensão, para que a gente entenda a Tua palavra e aplique no nosso coração, para que a gente saia daqui um pouco mais conformado à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, baseado nessa passagem aqui que nós lemos, quero falar sobre o seguinte tema: clame com confiança pela graça de Deus. Na semana passada, nós meditamos sobre o maravilhoso caráter de Deus. Nós vimos do versículo 8 ao 10. Vimos que Deus tem um caráter maravilhoso, porque Ele é bom e Ele é reto. E por Ele ser bom e reto, Ele nos mostra o caminho que devemos andar, Ele guia a nossa vida e Ele nos ensina o caminho da verdade. Agora, nesta passagem que lemos, podemos perceber que o salmista Davi, ele ora a Deus pedindo primeiramente perdão pelos seus pecados, depois ele medita na graça de Deus que abençoa o homem que o teme, depois ele finaliza demonstrando a sua confiança em Deus e ele clama pelo socorro divino. Nesse sentido, por sermos também pecadores, sempre devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Devemos fazer isso. Sempre devemos buscar na graça de Deus capacitação para vivermos corretamente diante dele. E devemos também sempre confiar na providência de Deus para nos ajudar, porque grande é a sua misericórdia sobre nós. Portanto, meu propósito com essa mensagem aqui é trazer à nossa consciência o dever que temos de sempre nos arrepender dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus e também clamar por sua maravilhosa graça para vencê-los, porque sozinho não conseguimos vencer os nossos pecados. Precisamos sempre da graça de Deus. Tendo dito então este propósito, essa mensagem aqui, desta noite, ela está dividida em 4 cenas, para a nossa melhor compreensão. Na primeira cena, iremos ver a oração do salmista. Na segunda cena, iremos ver a meditação do salmista. Na terceira cena, iremos ver a confiança do salmista. E na quarta cena, iremos ver o clamor do salmista. Iremos ver tudo isso aqui trazendo importantes aplicações para a nossa vida cristã. Então, a primeira cena que veremos é a oração do salmista. Veja aí o versículo 11, o que o salmista diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade,
que é grande. Na versão NVI, este mesmo texto diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Primeiramente, o salmista Davi aqui, ele faz esta oração porque ele se considera um miserável pecador. Ele sabe que também ele foi afetado pelo pecado original que surgiu com Adão e Eva, pois eles eram os nossos representantes federais quando eles estavam ali no jardim. Eles estavam representando toda a raça humana, semelhante ao nosso presidente, que é o nosso representante. Por exemplo, quando o nosso presidente, quando ele sai do Brasil para tratar de algum negócio, ele não leva os mais de 200 milhões de brasileiros com ele. Mas, apesar disso, ele é o representante federal de cada brasileiro. Ou seja, é ele que representa toda a nação. Por causa disso, se ele cometer um erro lá fora, na questão econômica, por exemplo, não somente ele vai ser prejudicado, mas toda a nação brasileira sofrerá as consequências do seu erro, porque ele é o representante do Brasil. Nesse sentido, Adão e Eva, eles eram os nossos presidentes, por assim dizer. Por isso, quando eles pecaram, eles não somente prejudicaram e contaminaram a si mesmos, mas toda a raça humana foi contaminada e prejudicada por causa do pecado que eles cometeram lá no Jardim do Éden. E por causa disso, todos os seres humanos já nascem então pecadores em potencial. E o salmista Davi, ele sabia de tudo isso. Pois lá no Salmo 51, no versículo 5, ele vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E quando ele chega então à idade da razão, ele começa a praticar diversos tipos de pecado. E assim como eu e você também. Por isso ele ora pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque ele tinha consciência que era um pecador. Da mesma forma, sempre devemos ter a consciência que somos pecadores. E por sermos pecadores, sempre acabamos pecando, errando diante de Deus. Por isso sempre devemos pedir para que Deus perdoe todos os nossos pecados. Essa deve ser a nossa postura sincera diante de Deus. Mas, além dele se considerar um pecador, ele também faz essa oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, baseado no nome de Deus. Pois ele tem um texto: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Veja só, o que está em jogo aqui é a glória do nome de Deus. Pois quando pecamos, ofendemos o nome de Deus, pois o seu nome é completamente santo. Por isso, Davi, ele roga pelo perdão de Deus, para que o nome de Deus não venha a ser desonrado na vida dele. Nesse sentido, a honra pela glória do nome do nosso Deus deve ser a real motivação de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Não devemos pedir perdão pelos nossos pecados ou nos arrepender deles com medo de ir para o inferno. Essa não deve ser a nossa real motivação, mas devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas e rogar pelo perdão de Deus por causa da glória do nome de Deus. Essa deve ser a verdadeira intenção de irmos até a Deus pedir perdão pelos nossos pecados. Veja bem, Davi fez esta oração porque ele se considerava um pecador.
porque ele se importava com a glória do nome de Deus. Mas ele também orou pedindo perdão de Deus, reconhecendo que o seu pecado era grande. Ele não via o seu pecado como algo pequeno, como um grãozinho de areia, mas ele enxergava e via o seu pecado como uma grande montanha. Mas por que ele via o seu pecado como algo tão grande? Você já parou para pensar? Por que ele diz isso no texto? Um renomado teólogo chamado James Park, certa vez ele disse o seguinte: não há pecados pequenos contra um grande Deus. Não há. Ou seja, por causa da grandeza de Deus, qualquer tipo de pecado é grandioso aos seus olhos. Por isso, não existem pequenas mentiras, pequenos palavrões, pequenos pensamentos impuros, pequenos insultos. Todos estes pecados e também todos os outros são grandiosos diante de Deus. Porque Deus não é um Deus pequeno que habita numa caixinha de fósforo, mas Ele é o grande eu sou. Ele é o Altíssimo que habita nas alturas. Ele é o Senhor da glória, que está cheio de poder, de majestade e de santidade. Por isso o salmista Davi, ele vê o seu pecado como grande, por causa da imensidão de Deus. Por isso ele pede o perdão de Deus. Meu irmão, é assim que devemos enxergar todos os nossos pecados, como algo grande. Não devemos enxergar os nossos pecados como algo pequeno, como algo insignificante ou superficial, mas devemos ver e enxergar cada pecado que cometemos como algo grandioso diante de Deus e suplicar a Deus para que Ele nos perdoe. Pois se fizermos isto e confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos grandes pecados e nos purificar de toda injustiça por meio do sangue de Cristo. Então esta é a primeira cena, a cena que o salmista ora pedindo perdão pelos seus pecados. Agora a segunda cena que podemos ver é a cena da meditação do salmista. Veja aí o versículo 12 e 14. Olha no que ele vai meditar agora. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousa a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja só aqui, em que nesse momento agora aqui deste salmo, o salmista está meditando. Em que? Ele está meditando na graça de Deus que abençoa o homem que é temente ao Senhor. Ele começa a meditar nisso. Mas o que significa temer a Deus? Quem é que pode ser considerado uma pessoa que de fato teme a Deus, que é temente ao Senhor? O temente a Deus, ele é um pecador arrependido, que tem uma profunda reverência pela santidade de Deus, que vive fugindo do pecado para obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o temente. Quem vive assim receberá do Senhor a sua maravilhosa graça. E nesses versículos podemos ver que o homem que teme ao Senhor receberá 3 graças de Deus.
A primeira graça que ele recebe é instrução. Veja aí no versículo 12 o que ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, o pecador arrependido que teme a Deus não ficará perdido, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Por quê? Porque a graça de Deus me mostrará o caminho que ele deve seguir. O Senhor, por meio da sua graça, ensinará por onde ele deve andar, o homem que teme ao Senhor. Ele não ficará sem direção, porque o próprio Deus o conduzirá pelo caminho certo. Nesse sentido, se você já é um pecador arrependido, que teme ao Senhor, pode ter certeza que nunca mais você viverá perdido na escravidão dos seus próprios pecados, porque a graça de Deus guiará você pelo caminho da liberdade em Cristo Jesus. Por isso, confie em Deus, em Cristo Jesus. Não confie nos seus próprios esforços, no seu próprio empenho para vencer os seus pecados, para andar corretamente diante de Deus. Não, confie sempre na graça de Deus, porque Ele mostrará o caminho da verdade para você viver. O Senhor fará isso. Agora, a segunda graça que o homem que teme a Deus recebe é uma vida abençoada. Olha o que o salmista diz aí no versículo 13: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O homem que teme a Deus terá o suficiente para suprir todas as suas necessidades. E além disso, a sua descendência receberá também a provisão de Deus. Lá no Salmo 37, 25, o salmista Davi diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O homem que teme a Deus tem uma vida abençoada agora, e a sua geração que vai vir após dele também vai ser abençoada. Seus filhos, seus netos. O homem que teme a Deus recebe essa graça do Senhor, uma vida abençoada. Se você então é uma pessoa que teme a Deus, você já tem então uma vida abençoada. Deus já tem suprido as suas necessidades, e Ele vai continuar lhe abençoando por causa da sua graça. Não somente você, mas a sua geração também será abençoada por Deus. Por isso, descanse no cuidado de Deus, creia na sua providência e amor, e jamais duvide do seu poder sustentador. Mas tenha fé em Deus, porque Deus é fiel e nunca abandonará aqueles que o temem. Nunca. Jamais Ele fará isso. Ele é fiel. Por isso, confie nele, confie na sua graça. Mas a terceira graça que o homem temente a Deus recebe é a amizade íntima com Deus. Olha o versículo 14 que o salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja só, o homem que teme a Deus desfrutará de um relacionamento pessoal com Deus. Ele, o Senhor, será o seu próprio amigo, que revelará os seus segredos, os seus planos. O temente a Deus, ele entenderá um pouco sobre a mente de Deus, porque ele será íntimo dele. Se tem algo maravilhoso nesta vida, é ter intimidade com Deus. Pois nele estamos plenamente satisfeitos, no Senhor estamos realizados, plenos.
e não necessitamos de mais ninguém. Ele completa perfeitamente a nossa alma. Ele enche de alegria e de felicidade o nosso coração. Ele nos dá contentamento e nele estamos contentes e somos bem-aventurados. Por isso, se você já teme ao Senhor, aproveite então a sua vida para ter intimidade com Deus, por meio da oração, pela leitura da palavra de Deus. Faça isso, tenha intimidade com o Senhor. Tenha cuidado para não ter intimidade com gente que não presta, com pessoas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua vida, mas se relacione com Deus, busque ter intimidade com o Senhor para o bem da sua própria alma. Já vimos a cena da oração do salmista, no qual ele ora pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Em seguida, vimos aqui a cena da meditação do salmista, no qual ele medita na graça de Deus que abençoa aquele que o teme. Agora, a terceira cena que iremos ver é a confiança do salmista. Veja aí o versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Primeiramente, é evidente que este olhar contínuo para Deus não é no sentido literal, pois o apóstolo João disse lá em João 1,18 que ninguém jamais viu a Deus. Por isso não podemos pensar que o salmista está olhando para o Senhor de forma literal. Até porque, se isto acontecesse de verdade, ele jamais iria concluir este salmo. Porque no estado de pecador que ele se encontra, se ele visse literalmente aquele que é 3 vezes santo, na mesma hora ele seria extinto pela poderosa glória do Senhor. Nesse sentido, como devemos interpretar então este olhar contínuo do salmista ao Senhor? Este olhar aqui é um olhar de fé e confiança no Senhor. Ele está olhando constantemente com confiança pelos olhos da fé na provisão de Deus na sua vida. Ele, o salmista aqui, ele acredita com confiança que Deus enviará livramento para ele. Porque no próprio texto aí, na parte final, ele declara que o Senhor tirará os seus pés do laço. Mas o que significa isso? Este laço aqui eram aquelas armadilhas feitas por caçadores para capturar algum tipo de animal. Nesse sentido, quando Davi ele diz que o Senhor tirará os seus pés do laço, isso quer dizer que o Senhor livraria ele de cair na armadilha ou emboscada preparada por seus inimigos. Em outras palavras, Deus lhe protegeria de ser apanhado por seus adversários. Esta era a grande confiança que o salmista tinha em Deus. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus grandes pecados, ele acredita, ele confia na bondade de Deus em lhe poupar de cair nas ciladas dos seus inimigos. De modo semelhante, olhe também continuamente para o Senhor, confiando na sua bondade. Não fique olhando para os seus próprios pecados do passado ou atuais, se martirizando por causa deles. Mas olhe com confiança para a graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, pois em
há perdão, em Cristo há paz para o nosso coração, em Cristo há misericórdia, há amor e há salvação. É esse olhar com confiança que devemos ter no Senhor, olhar para Ele. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, devemos confiar na graça do Senhor. Agora, em último lugar, mas não menos importante, vamos ver a cena do clamor do salmista. Veja aí a partir do versículo 16. Ele diz o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Veja bem, por confiar em Deus, o que o salmista ele faz aqui agora? Ele clama pelo socorro do Senhor. Ele roga para que o Senhor tenha compaixão dele. Ele clama pela misericórdia de Deus. E por que ele faz este clamor? Ele diz no texto, porque ele se encontra sozinho, desamparado, sem ninguém por perto para lhe ajudar. E além disso, ele diz no texto, porque ele se encontra aflito, cercado de aflições, com a alma atormentada. Por isso, no verso 17, ele clama ao Senhor: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Ele, o salmista aqui, ele se encontra atribulado, a sua alma está angustiada, semelhantes a muitas pessoas que se encontram atribuladas e angustiadas hoje com o coronavírus. Tantas pessoas hoje estão aflitas e angustiadas por causa desse vírus. E por causa disso, no versículo 18, ele clama a Deus para considerar as suas aflições e o seu sofrimento. Em outras palavras, ele está dizendo: atenta para a minha dor, olha para a minha aflição. Ele está clamando ao Senhor: veja o meu sofrimento. Este clamor aqui é de alguém desesperado, que está sofrendo muito, e ele deseja ser aliviado por Deus. Por isso ele clama ao Senhor, para que o Senhor olhe para o seu sofrimento, para que o Senhor olhe para a sua dor, para a sua aflição. Ele clama pelo socorro de Deus. Ele clama: Senhor, alivia a minha dor. Meus irmãos, preste atenção aqui. Infelizmente, por causa da presença do pecado neste mundo, passaremos por muitas aflições. São muitas aflições que nós enfrentaremos nessa vida. São aflições familiares, são aflições por causa de doenças, são aflições no nosso trabalho e principalmente as aflições no nosso interior. Porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. E o espírito contra a carne, eles se opõem dentro de nós, lutando um contra o outro, para que não façamos o que queremos fazer. O bem que eu quero fazer, que eu quero realizar, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é a nossa luta interior, é uma aflição, é uma guerra diária que nós enfrentamos dentro de nós. É isso que acontece. Uma aflição real. Por isso, o que devemos fazer? Devemos clamar pela graça de Deus. Devemos clamar pelo auxílio do Senhor. Devemos clamar pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, por intermédio da oração fervorosa. É isso que devemos fazer para ficarmos animados, firmes, servindo
alegremente o Senhor. É isso que devemos fazer, é buscar na graça de Deus capacitação para vencermos os nossos pecados, para termos ânimo em meio às nossas guerras e aflições da nossa vida. Mas já caminhando para o fim, perceba que, novamente, no final do verso 18, o salmista aqui, ele pede perdão pelos seus pecados. Olha aí o versículo 18, o final. Ele diz, desde o início, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Veja, já é a terceira vez que ele ora neste salmo pedindo perdão a Deus por seus pecados. Ele orou no verso 7, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Depois, no verso 11 que meditamos, ele ora de novo, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. E no verso 18 ele ora, mais uma vez, perdoa todos os meus pecados. Você percebe aqui que a principal preocupação do salmista não são as suas aflições, não são os seus inimigos, mas sim os seus próprios pecados. Por isso ele pede perdão a Deus 3 vezes no mesmo salmo. Esta deve ser a nossa real preocupação nesse mundo, os nossos pecados, porque são os nossos pecados que ofendem terrivelmente a santidade do nosso Deus. Não devemos ficar tão apavorados com esse vírus maldito que está se espalhando pelo mundo, pois o máximo que esse vírus aí pode fazer é matar o nosso corpo. Entretanto, o vírus do pecado, infelizmente, ele é muito mais terrível, porque ele tem o poder de matar eternamente a nossa alma no inferno. Por isso a nossa maior preocupação deve ser com os nossos pecados, e devemos sempre levar os nossos pecados a Deus, para que eles sejam lavados no sangue de Cristo, para que eles sejam purificados no sangue do nosso Salvador. Sempre devemos estar nos arrependendo dos nossos pecados diariamente, confessando ao Senhor na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos ensinou para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Está registrado no Novo Testamento. Essa deve ser a nossa real preocupação, os nossos pecados. Por isso sempre devemos ter essa postura diante de Deus como salmista, de sempre clamar ao Senhor pedindo: Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa meus pecados, e pedir graça a Deus para que possamos vencê-los, já crendo que o Senhor já nos perdoou por meio do sacrifício de Cristo. Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Portanto, para concluir, sempre busque o perdão de Deus em Cristo Jesus. Sempre viva uma vida de arrependimento sincero pelos seus pecados e clame pela graça de Deus para lhe ajudar a vencer os seus pecados, porque sozinho não iremos conseguir. E sempre confie na fidelidade de Deus, na providência de Deus para trazer livramento para a sua alma, porque agindo assim você será bem-aventurado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está no céu, sabemos, Deus, que somos pecadores e falhos diante de Ti, Senhor. O pecado nos afetou terrivelmente e todos os dias nós lutamos contra os nossos pecados, mas podemos recorrer todos os dias à Tua graça, à Tua misericórdia, ao Teu amor, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos capacitar.
Por isso nós rogamos nessa noite, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, dessa semana, desse ano, e todos os nossos pecados que cometemos nessa vida. E nos dê graça, Senhor, para vivermos em santidade e pureza diante de Ti, servindo ao Senhor com alegria, amando-o de todo o nosso coração. Esta é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.